Que traíra. Tudo bem, PVC? Tudo certo. Olha, acompanhamos aí, Abel, essa retrospectiva do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras está com a taça na mão agora para levantar um brinde. Extremamente feliz ou satisfeito? Eu acho que extremamente feliz. Feliz? A gente não pode perder as coisas de perspectiva. O Palmeiras tem um processo de reconstrução de 4 anos. E nesses últimos 3, ele foi campeão brasileiro 2 vezes e vice-campeão brasileiro 1 vez. O torcedor quer ganhar a Libertadores? Quer. É o plano para 2019. Quer ganhar a Copa do Brasil também? Mas se você for buscar, mesmo na era Parmalat, quando o Palmeiras foi bicampeão brasileiro, não tem 2 campeonatos de um vice na sequência. Ou 2 campeonatos com um vice ensanduichado. Tem no Campeonato Paulista. Né? Paulista 93, Paulista 94, vice-campeão 95. Mas o que aconteceu aqui é muito marcante na história do clube. Se você for pegar os 10 títulos, considerando o Taça Brasil, considerando o Robertão, não há nenhum momento da história que o Palmeiras tenha, em 3 anos, 2 títulos brasileiros e um vice-campeonato. E a sua opinião, Abel, qual é? O torcedor do Palmeiras está arrepiado de alegria, feliz, entusiasmado com esse 2018? Ou fala, poxa, não rolou o Paulistão, não rolou a Copa do Brasil, a Libertadores um grande sonho. Como você acha que está o palmeirense? Não, ele está extremamente feliz, está arrepiado, está tudo isso que você falou, até pela ordem cronológica. Porque terminou com o quê? Vamos dizer que o Palmeiras tivesse sido campeão. Muita gente vai falar, não, o Abel está falando bobagem. Não, mas eu acho que tem importância. O Palmeiras poderia ter sido campeão brasileiro em novembro, no início de novembro. E no final de novembro, mata-mata da Libertadores. Quer dizer, a última coisa do ano qual foi? Foi eliminado pelo Boca Juniors. E aí ia terminar com um gostinho de frustração. Claro que houve frustrações pro palmeirense. O palmeirense queria ter chegado na final, queria ter vencido a Libertadores da América. Esse era o grande objetivo do Palmeiras no ano. Não conseguiu, mas está classificado para o ano que vem e classificado de forma espetacular. Terminou o ano, aliás, de uma forma espetacular, com uma invencibilidade maravilhosa, uma campanha linda do Palmeiras, melhor ataque, melhor defesa, com 2 times praticamente aí sendo usados no final, né? No final não, durante o ano todo, mas eu digo, no Brasileiro, começou com um time, começou desde que o Felipão entrou, eu estou dizendo, quando começou a sequência e terminou já misturando tudo, Dudu e William entrando, os zagueiros sendo trocados, enfim, o elenco do Palmeiras ganhou esse Brasileirão. E o torcedor do Palmeiras tem motivos para estar feliz e tem motivos para ter esperança de um 2019 ainda melhor. Qual foi o grande momento do Palmeiras em 2018? Ser campeão de camisa branca pela primeira vez na história. Ele tá vendo o gol do Daverson. Primeira vez na história que foi campeão de camisa branca. Olha a bola do Dudu. Eu acho que o grande momento do Palmeiras foi o título brasileiro, foi o segundo turno do Brasileiro. Ele tem já a 3ª maior sequência invicta da história do Campeonato Brasileiro. O Botafogo ficou 42 jogos sem perder de Campeonato Brasileiro, né? A maior sequência invicta da história do futebol brasileiro é a do Botafogo e do Flamengo de 52 jogos, mas no Brasileirão são 42 jogos do Botafogo. O Internacional tem 26 jogos, tem 23, tem uma sequência de 26 jogos e o Palmeiras já tem 23, que é a maior sequência dele, junto com 72 e 73. Esse segundo turno é responsável por essa sequência invicta, é o melhor momento do Palmeiras no ano. Eu falo de melhor momento, Abel, tem razão, PVC, você vai encontrar vários bons momentos de um time que trouxe muita alegria, como vocês dois disseram, e eu concordo para o torcedor palmeirense. Agora, uma virada importante do time do Palmeiras, uma mudança importante do time do Palmeiras, foi a chegada do Filipão. Não se trata de um único jogo, de um momento dentro de campo. Mas a chegada do Filipão trouxe bastante alegria também. Aquela primeira desconfiança, a verdade é essa, né? Trouxe uma certa desconfiança também. Mas está aí o Filipão, olha, a festa, comemoração. É engraçado essa imagem, eu vou até parar de falar, porque ele é muito engraçado. Não, ele quase se afoga. E é engraçado o Daverson depois dizendo que não, professor, eu não joguei. Não foi eu. Na verdade, ele foi o primeiro a jogar, né? Aí depois ficou dando migué ali por trás. Mas olha que bacana. Felipão entrou na onda. Ele quase Mas você sabe que, Prieto, é óbvio que numa sequência de 23 jogos, talvez seja difícil você falar, não, foi esse, foi aquele. Mas tem alguns que me chamam a atenção e que vêm aqui na minha lembrança. Por exemplo, o clássico diante do São Paulo. Era importantíssimo, foi no estádio do Morumbi, né, o do segundo turno. Desde 2002 o Palmeiras não ganhava lá? Desde 2002, bem lembrado, o Palmeiras não ganhava com aquele gol espetacular do Alex, vestindo a camisa do Palmeiras, dando um chapéuzinho ali no Rogério Ceni. Mas enfim, ali era
era uma rodada-chave, porque o São Paulo ainda estava na disputa. E o Palmeiras venceu de forma espetacular, com gol, inclusive grande atuação do Daverson, praticamente tira o São Paulo do título e continua a sua arrancada. Então esse jogo diante do São Paulo, o jogo contra o Flamengo no Maracanã, o Palmeiras não venceu, mas arrancou um pontinho, também segurou o Flamengo. O empate por 1-1, né? Empate por 1-1. Que foi na sequência do jogo do Boca. Era um momento do calendário muito difícil. Foi na sequência do jogo do Boca, da Bomboneira ou do Da Bomboneira. Da Bomboneira, que ainda faltava o jogo do Aliás. Dois jogos seguidos fora de casa, ou seja, era um momento que corria o risco de perder a liderança, ou a liderança não ia perder, porque o Palmeiras conseguiu chegar à partida contra o Flamengo com 4 pontos de vantagem. E é muito engraçado como as referências vão se transformando, e você hoje, no último dia do ano, lembrando disso, tinha torcedor do Palmeiras que dizia: era preciso chegar contra o Flamengo com 4 pontos, porque se perdesse no Maracanã, manteria a liderança. Chegou com 4 pontos e saiu do Maracanã com 4 pontos porque empatou o jogo ali. Aí o Palmeiras teve o jogo do tropeço, um pouco depois, quando tinha 5 pontos de vantagem. Paraná. Contra o Paraná, que é o jogo do vento. Em Londrina. Em Londrina, o jogo do vento, que chutava a bola pra frente, a bola voltava em direção à sua própria tinha uma gordura suficiente para poder tropeçar. E aí as pessoas... Quando o Paraná você tropeça, o time não avança, ele não está disputando, o Paraná não estava disputando nada com o Palmeiras. Mas o curioso é que quando perde os 2 pontos contra o Paraná, fica uma sensação de que não, agora corre risco. Não, pera um pouquinho, era para ter 4 pontos contra o Flamengo. Saiu contra o Flamengo com 4 pontos e 3 rodadas depois, 4 rodadas depois, tinha 5 pontos de vantagem, né? Acabou sendo campeão com 8 de vantagem. O Felipão chegou quando o time estava em 7º lugar, 8 pontos atrás do líder. Após uma derrota, né, pro Fluminense. E terminou 8 pontos na frente do segundo colocado. O jogo mais espetacular de 2018 do Palmeiras. Aquele que você falou, nossa senhora, vai ganhar tudo esse ano jogando desse jeito. Eu vou enrolando para vocês pensarem, né? Atuações memoráveis do elenco palmeirense. Dudu arrebentando, hein? Vamos lá, Lucas Lima, o jogo, foram tantos jogos. Eu acho que o jogo mais especial é o jogo do São Paulo, que o Abel lembrou. O jogo contra o Corinthians também, no Allianz Parque, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, no Campeonato Brasileiro, mas o jogo contra o São Paulo porque quebrava o tabu, que quebrava a sequência de 16 anos sem perder, sem ganhar do São Paulo no Morumbi. E porque era o jogo que ainda dava ao São Paulo a chance de ser líder. Exatamente. O Palmeiras assumiu a liderança. Deixa eu te interromper. Gostou dessa camisa do Palmeiras? Não. Não? Não. Esse cara é sincero. Não é, porque todo mundo que eu pergunto aqui, o que você achou dessa camisa? Linda, maravilhosa, gostei. Essa você não gostou? A camisa do jogo do título contra o Vitória, quer dizer, o jogo do título foi contra o Vasco. A camisa que a gente tá vendo no Presidente Eleito... Essa aqui. A camisa de jogo, a camisa verde, é a mais bonita do Palmeiras nos últimos anos. Marca o fim da parceria do Palmeiras com a Adidas. A partir de janeiro, o Palmeiras vai usar o uniforme da Puma. E a camisa é absolutamente histórica. É a primeira camisa que tem a estrelinha vermelha referente ao título da Copa Rio de 51. E a camisa é linda. Essa que parece ir para fazer policiamento de fronteira, eu não gosto, não. Bom, então para você o jogo Palmeiras e São Paulo foi o jogo marcante do time do Palmeiras. Para você também foi? Sim, para mim também foi. Citou esse jogo. Foi marcante porque é um clássico, uma rivalidade enorme e até o momento, né? Você disse que foi logo após o jogo contra o Boca que o Palmeiras tinha... O jogo do Flamengo. O do Flamengo. O do São Paulo foi assim. São Paulo não. O Palmeiras assumiu a liderança contra o Cruzeiro, quando ganhou no domingo de manhã, e o São Paulo empatou com o Botafogo. E na rodada seguinte era Palmeiras e São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Ou seja, se o São Paulo vencesse o Palmeiras, o São Paulo reassumiria a liderança. E o Palmeiras ganhou o jogo, então aí o Palmeiras abriu 5 pontos para o São Paulo. Exatamente, eu me confundi, mas de qualquer maneira, para mim é o grande passo, o grande ponto do Palmeiras no campeonato foi essa vitória no Clássico contra o Tricolor no Morumbi. Legal. Bom, vamos agora aqui no BTF acompanhar recordes do Verdão neste ano de 2018. Vamos lá. Teve festa, muita festa. Teve Felipão como você nunca viu. Soltinho o professor, hein? Teve Daverson dando show no microfone, quase um MC. Professor é o Filipão.
E teve um Palmeiras avassalador, onde mais interessa, dentro de campo. Título indiscutível. Uma campanha que literalmente destruiu diversos recordes. O Alviverde terminou o Brasileirão com 80 pontos. 8 a mais que o vice-campeão, o Flamengo. Teve a melhor defesa, apenas 26 gols sofridos. E também o melhor ataque, 64 bolas na rede. Um ataque de causar inveja. Um trio que não tomou conhecimento das defesas adversárias. Lembra do famoso MSN do Barcelona? Então, a parada agora é WDD. Anota aí, hein? William, Dudu e, claro, o nosso Deivinho, imparáveis. Como um furacão, o Palmeiras foi atropelando quem aparecia no caminho e alcançou uma invencibilidade histórica na era dos pontos corridos. 23 jogos sem perder, superando a sequência de 19 partidas invictas do maior rival, o Corinthians, no ano passado. A última derrota do Palmeiras foi em julho para o Fluminense, no jogo que causou a demissão de Roger Machado. Desde a chegada de Felipão, a equipe não conheceu derrota no Brasileirão. Com o treinador, os jogadores adquiriram uma mentalidade inabalável. Tão fortes como aquele super-herói verde que você conhece bem. A invencibilidade só não é maior que o da segunda academia palmeirense, que passou 26 jogos seguidos sem perder entre 1972 e 73. E o triunfo sobre o Vitória na última rodada cravou o melhor turno da história dos pontos corridos, derrubando outra marca que antes também pertencia ao Corinthians. E foi por muito pouco. A campanha é praticamente idêntica. O Palmeiras superou a campanha alvinegra no primeiro turno de 2017 por apenas 1 gol de saldo. Lembra da defesa sólida, né? Apenas 26 gols registrou o maior público da história. 41.256 pagantes assistiram à festa do Palmeiras e viram Bruno Henrique levantar o 10º título brasileiro. Conquista inquestionável, não é não? Então, só nos resta dar parabéns ao Palmeiras. Bom, então, ano de recordes do Palmeiras em 2018. Agora, o que chamou a minha atenção particularmente foi essa invencibilidade, né? Com a chegada do Felipão. A mudança, essa transição foi Roger no comando no Campeonato Brasileiro, Maracanã, e derrota para o Fluminense, né? Aí sai o Roger Machado e vem o Luiz Felipe Scolari. Então, existe essa quebra de recorde de invencibilidade do time do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas o primeiro jogo não foi dirigido pelo Felipão, foi o Wesley e depois o Paulo Turra, né? O Roger cai na noite de Fluminense 1, Palmeiras 0, que foi no Maracanã. Na mesma noite, o Felipão recebe o telefonema em Portugal para assumir o Palmeiras, mas tinha questões pessoais para resolver em Portugal, em Cascais, onde ele tem residência. E o Wesley Carvalho assume contra o Paraná, vitória por 3-0. É o primeiro jogo da sequência invicta. Depois o Paulo Turra dirige contra o Bahia pela Copa do Brasil e o Felipão estreia contra o América no primeiro turno ainda. O empate por 0-0 no Estádio Independência em Belo Horizonte. Então foi espetacular a chegada do Felipão, né? Não há dúvida em relação a isso. Ele formou, como ele gosta de dizer, uma nova família aí nesse Palmeiras, com a participação de todos. Os jogadores disseram isso em vários momentos da temporada, desse título do Palmeiras, de que ninguém ficava de cara feia, porque todo mundo tinha oportunidade de jogar. Se o cara não estava jogando lá nas partidas de mata-mata da Libertadores da América ou da Copa do Brasil, ele era escalado para jogar no Brasileirão. Então, todo mundo feliz, todo mundo atuando, todo mundo com ritmo de jogo. Pô, precisei do Mike. O Mike tá atuando. Não tá jogando quarta e domingo, que é até bom.
né? Evita lesões, enfim. Ah, precisa do Marcos Rocha. O Marcos Rocha tá lá, tá motivado, tá com ritmo de jogo. Isso eu citei aí o exemplo da lateral direita, mas em praticamente todas as posições. Isso foi fundamental para o time do Palmeiras aguentar a temporada, a sequência de jogos. Se eu não estou enganado, se eu estiver enganado, o PVC vai me corrigir aqui na hora. Foram 74 partidas do Palmeiras na temporada? Na temporada foram. Então eu não estou enganado. Já tem aqui, o meu Google já está aqui ao meu lado. 74 partidas na temporada e poucas lesões, se a gente for levar em consideração ou comparar com outras equipes. Teve aquela lesão do William ali no final, né? Aliás, nessa jogada, exatamente nessa jogada que a gente está vendo aí. Mas enfim, todo mundo aguentou legal a temporada, praticamente o elenco inteiro, todos motivados. Acho que esse foi o grande, o grande toque do Felipão nesse título do Palmeiras, trazendo essa alegria para a torcida. O PVC, qual foi a grande mudança do Filipão no time do Palmeiras? Por quê? Ele chegou com comissão técnica, ele, Paulo Turra, a equipe dele. O time, ele pegou o mesmo time, mas mudou completamente. Como foi que ele mudou o time do Palmeiras? Eu acho que a grande novidade dele foi, de fato, conseguir trazer todo mundo para o mesmo barco. O que se diz que dentro do Palmeiras tinha uma divisão de lideranças. O ambiente não era ruim, mas tinha uma divisão de lideranças. Então, porque tem muita gente que começa a ficar descontente porque não consegue jogar. O elenco é muito grande. E o Filipão apostou numa coisa que ele fez lá atrás, em 99. O melhor time do Palmeiras da época da Parmalat foi o de 93, 94. Depois o de 96. Mas o melhor elenco que o Palmeiras teve na época da Parmalat foi o de 99. Quando o Filipão queria fazer 3 times. Ele não chegou a fazer 3 times, mas ele contratou jogadores com passagens por seleção, como o Jackson, que passou a ser reserva do Alex. Ele tinha o Evair e o Oséias como centroavantes, depois veio o Asprilla, reserva do Paulo Nunes. Ele tinha 2 jogadores de alto nível em cada posição. Ele tinha Júnior Baiano e Kleber como titulares, mas tinha o Roque Júnior, que era a reserva e que jogou a final da Libertadores. E ele acreditou em fazer isso. Ele fez isso no Grêmio em 95, conversando com o Wagner Mancini, que foi jogador do Filipão no Grêmio de 95, campeão gaúcho com o Banguzinho, porque enquanto ganhava a Libertadores com o time titular, o Mancini diz assim, ele colocou os caras para jogar e a gente ficou comprometido, porque a gente dizia, cara, ele tá acreditando na gente. E foi a mesma coisa que aconteceu no Palmeiras. Se você dissesse em julho que ele ia ser campeão jogando grande parte do time reserva, ninguém acreditava. Porque ninguém acreditava no Mike, ninguém acreditava no Luan, ninguém acreditava no Gustavo Gomes, ninguém acreditava no Daverson. E em 59 dias depois da Copa, o Flamengo jogou 18 partidas com o mesmo time. E o Palmeiras jogou as mesmas 18 partidas com 2 times diferentes. E foram esses 59 dias os determinantes para o Flamengo perder 8 pontos de vantagem e para o Palmeiras poder terminar o campeonato com 8 pontos ele de vantagem sobre o Flamengo. Isso chama-se confiança, né? Confiança do Filipão no próprio trabalho e, evidentemente, de todo o elenco no trabalho dele. Então, uma confiança extraordinária e levou o Palmeiras à conquista do Campeonato Brasileiro. PVC, deixa eu te falar uma coisa. Sim. O Abel, ele montou a seleção do Campeonato Brasileiro. Já foi pro ar aí, já tem alguns dias. Acho que logo depois que acabou o campeonato. No início do mês agora, no início de dezembro, logo após... O Abel montou a seleção. Exatamente. Só que ele me disse o seguinte hoje, agora há pouco, aqui no corredor, antes de começar o programa, eu quero fazer outra seleção. Eu falei, os dias passaram, eu pensei, e eu falei, o PVC vai estar no programa. Eu falei, então vamos juntos fazer uma outra seleção do Campeonato Brasileiro. Comentou isso comigo. E fora. Então, daqui a pouco, ele tem certeza que ele falou isso pra mim. Daqui a pouco nós vamos montar então a seleção do Campeonato Brasileiro, Abel Neto e Paulo Vinícius Coelho, com pitacos da Carol Patati, que daqui a pouco vai estar aqui também. Carol também vai dar pitacos na seleção do Campeonato Brasileiro. Fale um grande nome do Campeonato Brasileiro, da sua seleção, Carol. Um grande nome da minha seleção. Vamos. Caramba. Caramba não vale. Pensa aí, um grande nome. Caramba não jogou. Não jogou, ele estava suspenso. Caramba. Acho que a Carol não gostou do campeonato. Ela está pensando. Deixa eu pensar. Está pensando, daqui a pouco ela vai trazer um grande... Enquanto isso, pintura do Campeonato Brasileiro. Nós temos o nosso quadro aqui, que é o Pintura da Rodada, e foi eleita a pintura do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar na tela aqui para a gente acompanhar. Vamos lá, qual foi o grande gol?
Então aí a pintura, evidentemente que do time do Palmeiras no campeonato, muita gente mandou mensagens pra gente no Twitter elegendo esse gol do Felipe Melo, que foi lindão, né? Eu acho o gol mais bonito do campeonato. Agora, se você olhar bem a jogada, ele salva a jogada, né? O Felipe Melo? A bola subiu, a bola voltou pelo alto, um bate, rebate, bumba, meu boi, bum, gol. Se não sai o gol, ia ser a pior jogada do campeonato. Como sai o gol, é o gol, eu tô de acordo, é o gol mais bonito do campeonato. É um gol bonito, É né? bonito. Não é, Abel? É um gol bonito, pegar uma bola mas dessa, não é né? o mais bonito para mim do Palmeiras nesse campeonato. Do Palmeiras, não? Para mim é um gol do Lucas Lima. Do Lucas Lima? Se não estou enganado, contra o Paraná Clube, que ele pega de primeiro, mais ou menos nessa posição em que está aí o Felipe Melo. Contra o Lucas Lima pega de primeira. Contra o Golaço, Botafogo? um gol lindo. Contra o Botafogo, o Dudu bate do lado esquerdo. Contra o Botafogo é lá do outro lado, lá do canto que ele faz. Esse contra o Paraná, ele está mais ou menos nessa posição que o Felipe Melo está aí. Mas é um lindo gol também do Felipe Melo. Esse é aquele chute que você sabe, claro, o jogador arrisca. É uma bola difícil de acertar e não dá tempo de pensar, de dominar, posicionar corpo, nada. Ele posiciona o pé para bater, o corpo não. Eu lembro muito de um gol que por muitos anos eu dizia que era o gol mais bonito que eu tinha visto, porque, na minha vida, memória de garoto de 12 anos. Eu tinha 12 anos em 81, e o Everton, que jogava no São Paulo, faz um gol espetacular contra o Botafogo, uma jogada parecida com essa. Cobrança de escanteio, a bola bate, volta pelo alto, aí o Rocha, volante do Botafogo, dá um bico pra cima e o Everton, dessa posição, mas na meia direita... Semifinal do Brasileirão, Botafogo e São Paulo, na meia direita ele bate de sem pulo e mete no ângulo do goleiro Paulo Sérgio. Esse gol me lembra esse, aquele é mais bonito que esse, mas a jogada é muito parecida. Ele é um espelho, né? Porque o escanteio do São Paulo é do lado esquerdo, do Palmeiras é do lado direito, a cobrança de falta. Brasileirão de 81? Brasileirão de 81. Semifinal, São Paulo 3, Botafogo 2. O Everton faz o segundo gol, vestindo a camisa número 14. 2-0 Botafogo, São Paulo virou para 3-2. Esse é o gol do empate. Tô bem de memória também. Bem. Só não lembro desse negócio que você falou da seleção da rodada, mas tudo bem. Não, você falou aqui, foi 20 Foi minutos que você falou. 20 minutos você falou isso pra mim. Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos agora com a retrospectiva de 2018 do vice-campeão brasileiro. Vamos ver como foi o ano do Mengão. Vamos nessa. 2018 foi o ano do quase para o Flamengo, ano em que o vice-campeão brasileiro começou improvisando. O técnico colombiano Reinaldo Rueda foi para a seleção chilena e Paulo César Carpegiani, que seria o diretor de futebol, assumiu o cargo. O que realmente dignifica e é muito importante são os títulos. É que isso que marca a história de determinados jogadores, de uma equipe, tá? Conseguimos os títulos. E é isso que a gente pretende esse ano, que temos um muito bom elenco. Foi ele o comandante rubro-negro no Campeonato Carioca, competição que o time iniciou usando os meninos da base, que se dividiam entre a Copinha e o Estadual e que colaboraram para a conquista da Taça Guanabara. Tinha improviso, mas tinha reforço também. Nomes como o centroavante Henrique Dourado, o atacante colombiano Marlos Moreno e o goleiro Júlio César chegaram no início da temporada. E teve gente que foi embora logo. Depois da eliminação na semifinal do Campeonato Carioca, diante do Botafogo, que seria o campeão, Carpegiani acabou demitido. E para quem esperava uma contratação, veio mais uma solução caseira. O então auxiliar Maurício Barbieri assumiu o posto. Com o jovem técnico, o time disputava a Libertadores da América, mas parou nas oitavas de final diante do Cruzeiro. Derrota por 2-0 no Maracanã e vitória por 1-0 no Mineirão. Na Copa do Brasil, o time foi mais longe, chegou à semifinal, mas também acabou eliminado. Deixou a vaga na decisão para o Corinthians, que conseguiu um empate sem gols no Maracanã e venceu por 2-1 na Arena. Antes disso, teve Copa do Mundo. E na pausa para o Mundial, o Flamengo ganhou novas peças. O volante paraguaio Pires da Mota e o atacante colombiano Fernando Uribe. Mais tarde chegou também Vitinho. Contratação mais cara da história do clube, custou 10 milhões de euros. Chegou do CSKA e foi recebido com festa no Maracanã lotado.
Maracanã lotado foi rotina para o Flamengo no Brasileirão. O time teve a maior média de público da competição, mais de 47 mil torcedores por jogo. Apoio e confiança não faltaram, mas resultado sim. O time que chegou a ser líder sofreu uma queda de rendimento que custou o emprego do treinador. E outro apareceu para assumir o rubro-negro na reta final. Eu estava preparado para qualquer situação que acontecesse e aparecesse. E me sinto em condições de poder retribuir a essa confiança do Flamengo. Dorival Júnior foi o terceiro comandante do Flamengo em 2018, mas o primeiro treinador contratado e não improvisado, como aconteceu com Carpegiani e também com Barbieri. A missão era levar o Flamengo ao título do Campeonato Brasileiro. Para isso ele tinha só 12 jogos e quase conseguiu. A melhor oportunidade o time desperdiçou. Empate em 1-1 com o Palmeiras no Maracanã, na chamada decisão antecipada. Era hora de diminuir a diferença para o líder, mas não deu. Ainda assim, o Flamengo fez a sua parte. Com Dorival Júnior foram 7 vitórias, 13 empates e só 2 derrotas. Só não mais eficiente que o Verdão. A chance de título para o rubro-negro existiu até a penúltima rodada, quando o Flamengo venceu o Cruzeiro, mas viu o Palmeiras comemorar diante do Vasco. A gente fica triste, né, de saber que tinha chance se lá acabasse tendo um resultado a nosso favor, mas não dependia da gente, a gente fez o que pôde aqui nesse jogo, sabia que ia ser difícil, a gente conseguiu um grande resultado, mas felizmente não foi suficiente para a gente estar brigando por título até a última rodada. O ano do quase, do vice-campeonato brasileiro, teve ainda a despedida de Ederson e a aposentadoria de Júlio César. Teve a saída de Vinícius Júnior para o Real Madrid, de Felipe Viseu para a Udinese, de Lucas Paquetá para o Milan. Teve a polêmica envolvendo o goleiro Diego Alves. Teve a inauguração de uma nova ala do Centro de Treinamento Ninho do Urubu e tem também novo presidente na Gávea. O eleito foi Rodolfo Landim. Chega ao fim a era Eduardo Bandeira de Melo. Chega ao fim 2018. Rubro-negro, então a retrospectiva de 2018 é assunto agora aqui com os comentaristas do Boa Tarde Fox. Bom, patinou Campeonato Estadual, Libertadores da América, no Campeonato Brasileiro, vice-campeão, com várias contratações. Qual é a sensação hoje, dia 31 de dezembro, do torcedor rubro-negro que está com a taça de espumante na mão agora? Sensação em 2018, terminando hoje, é de frustração. Até enquanto a gente acompanhava a reportagem, ao mesmo tempo a gente trocou uma ideia rápida aqui, eu e o PVC, e eu dizia, o Flamengo não chegou em nenhuma final nesse ano de 2018 e o PVC argumentou, mas foi vice-campeão brasileiro. Falei, perfeito. Mas dentro da expectativa que tinha o torcedor do Flamengo, do investimento, do que esperava a diretoria, o vice-campeonato brasileiro não é um desastre, mas continua sendo frustrante. Porque o que o torcedor do Flamengo quer ou queria era pelo menos um título, que não veio. Não veio no Campeonato Carioca, foi eliminado pelo Botafogo, não veio na Copa do Brasil, não veio na Libertadores e não veio no Brasileirão. Uma campanha desastrosa do Flamengo no Campeonato Brasileiro? Longe disso, foi excelente a campanha. 72 pontos? 72. 72 pontos, é uma pontuação. É o melhor vice-campeão da história dos pontos corridos. Tá aí, os números comprovam. É uma boa campanha. Com 20 clubes, né? Não há como negar que a campanha do Flamengo foi boa no Campeonato Brasileiro. O que traz a frustração? Teve outro que foi melhor. O Flamengo não conseguiu o objetivo. Está no caminho certo? Eu acho que está. Eu acho que está no caminho certo. É manter a base, melhorar o elenco e partir para um 2019, quem sabe, de conquistas. Ou de pelo menos uma conquista. Eu acho que o Flamengo é muito refém do Flamengo. O Flamengo é muito refém dele mesmo. E é muito refém da situação financeira que melhorou. Porque o torcedor do Flamengo faz uma comparação, e isso está claro pela eleição do Rodolfo Landim, da chapa, que é deve ser um excelente presidente do Flamengo, é uma chapa de oposição. Eu digo, que o rubro-negro não está feliz foi expresso nas urnas. A eleição de uma chapa de oposição. Agora, eu acho que é preciso... Eu digo que ele é muito refém dele mesmo e da condição financeira que melhorou, porque se faz uma comparação um pouco cruel. O Flamengo passou a disputar todos os títulos e não ganhou ainda nem Brasileiro, nem Libertadores.
o que dá esse sentido de frustração. Agora, parece que isso está acontecendo, que as derrotas do Flamengo em termos nacionais e internacionais são dos últimos 6 anos, e não são. Eu sempre faço uma comparação de um período de 12 anos com os 26 anos seguintes. Entre 1980 e 92, o Flamengo ganhou 5 títulos brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e um Mundial de Clubes. 12 anos, 3 campeonatos estaduais. Era um clube nacional e internacional. Nos 26 anos seguintes, de 92 para cá, o Flamengo ganhou um Campeonato Brasileiro, 2 Copas do Brasil e 11 títulos estaduais. 11 títulos estaduais em 26 anos. 26, não em 6 anos. É quase ano sim, ano não. Por que a comparação? Por quê? Porque as mazelas do Flamengo, o Flamengo deixar de ser um time vencedor em termos nacionais e internacionais, é obra de uma série de gestões, não de uma apenas. É obra da gestão Luiz Augusto Veloso, Kleber Leite, Edmundo Santos Silva, Patrícia Amorim, vou tirar Márcio Braga terceiro. O maior presidente da história do Flamengo é Márcio Braga primeiro, que reinou lá nos anos 70. Vou tirar Delério Dombrowski dessa história porque era o vice-presidente que assumiu em 2009 e foi campeão brasileiro. É de várias gestões. O Flamengo precisa entender onde é que está a chavinha para transformar essas disputas constantes que não aconteciam antes. O Flamengo voltou a disputar todos os títulos. Então, onde é que está a chavinha para virar campeão de tudo isso? Mas o Flamengo voltou a ser protagonista, independentemente de não vencer os títulos. Posso completar? A gente está fazendo análise de 2018, obviamente. Mas eu acho que essa análise, essa explicação que o Paulo Vinícius Coelho acabou de dar aqui, ela é referente aos 2 últimos anos. Em resumo, o Flamengo ficou muitos anos sem chegar, sem disputar título. Muitos anos sem sequer disputar a Libertadores da América, ou campeonatos internacionais. No ano passado, o Flamengo chegou à final da Sul-Americana, por muito pouco não ganhou. Chegou à final da Copa do Brasil, por muito pouco não foi campeão, perdeu nos pênaltis para o Cruzeiro. E nesse ano, chegou à final não, foi vice-campeão brasileiro com uma pontuação de campeão. Só que o Palmeiras teve uma pontuação espetacular. Então, repetindo o que eu disse, é dar continuidade, tá no caminho certo. Não quebrar isso aí. Tem tudo para continuar bem. Deixa eu corrigir uma coisa só. Eu falei do Márcio Braga terceiro, não, Márcio Braga quarto, né? Márcio Braga primeiro lá em 77, 78, 79, 80, foi o maior presidente da história do Flamengo. Márcio Braga quarto, que foi nos anos 2000. Márcio Braga foi campeão também em 87, campeão em 92. Aí ele voltou nos anos 2000. Eu estou chamando aqui de Márcio Braga quarto, que o Fernando Calazans, histórico colunista do jornal O Globo, teve a sacada nos anos 2000 de dizer que era ex-Márcio Braga. Ex-Márcio Braga. E uma das sacadas, a gente pode dizer assim, do Flamengo de 2018 foi o Lucas Paquetá, saiu das categorias de base, tinha saído, né? E brilhou e foi embora. Despedida do Paquetá.
Então aí a despedida de Lucas Paquetá e a chegada de Carol Patá. Dá um beijinho, hoje é um dia especial. Hoje pode. E Tudo aí? bem? Tudo bem, com você? Tudo ótimo, tudo legal. Carol Patá vem aqui para trazer informações pra gente. Antes de você começar com as informações que você tem, eu gostaria que o PVC e o Abel falassem a respeito de Lucas Paquetá. Essa joia, na minha opinião, essa joia do futebol brasileiro e que teve momentos brilhantes no time do Flamengo. Não exatamente o segundo semestre, né? Pelo menos a minha opinião. E que vai embora para o futebol italiano. Ele vai mais cedo do que precisaria. Né? Você conversa com gente ligada ao Paquetá, ele vai dizer, ficar no Brasil não tem, o campeonato não seduz. Ele vai ganhar 4 vezes mais porque vai ganhar em euro, né? Vai ganhar uma moeda que vale 4 vezes mais. Ele teve uma ascensão no tempo certo, o Flamengo tomou muito cuidado com ele. O Paquetá tem uma história que nem todo mundo sabe, que é de como ele foi cuidado no ano de 2016, ficou o ano inteiro sem jogar em 2016, porque ele precisava fazer um tratamento físico para chegar no profissional em bom estado. E 2 anos de Flamengo, 1 ano e meio que ele jogou em alto nível no Flamengo, ele jogou, ajudou muito o Flamengo nesse papel de protagonista que o Flamengo teve, sem ganhar títulos, mas levando o Flamengo à final da Copa do Brasil de 2017, levando o Flamengo à final da Copa Sul-Americana de 2017, ao vice-campeonato brasileiro de 2018. Ele às vezes acha até injusto, né? Ele acaba ficando marcado, muita gente vai lembrar aquele gol perdido. Foi contra o Palmeiras ou contra o São Paulo? Palmeiras. Os dois. Não, um foi o Vitinho. Contra o Paquetá, mas o Paquetá contra o São Paulo Vitinho também perdeu. foi contra o São Paulo. O mais perdido do Paquetá foi contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Que a bola vem no fundo e ele vem de frente pro gol e bate por cima. Mas ele perdeu um gol importante contra o São Paulo também. Esse contra o Palmeiras poderia ter dado a vitória ao Flamengo, de repente poderia ter, vamos dizer assim, né? A gente nunca sabe. Mudado a história do campeonato, o cara acaba ficando marcado. Mas, em geral, para mim foi uma excelente temporada do Lucas Paquetá, com uma pequena queda ali no segundo semestre, como o Prieto frisou. Vai deixar saudade, eu acho. E eu concordo com o PVC, poderia ter ficado um pouco mais, mas a gente sempre fica com esse gostinho, com esse pensamento, quando os jogadores, foi assim com o Paulinho no Vasco, o próprio Rodrigo agora também deixando o Santos, Richarlison no Fluminense, o Paquetá, mas a gente, infelizmente, não temos como competir com o poderio financeiro, com todas as atrações que os grandes da Europa trazem para esses jogadores. Que tenha a boa sorte e que jogue um grande futebol o Paquetá na Itália e na seleção brasileira. É um jogador maravilhoso que com certeza vai brilhar na Itália e principalmente na seleção brasileira vai achar o espaço dele ali também, né, Carol? É verdade, com certeza. Aliás, estou vendo aí as imagens. Eu trouxe hoje 4 jogadores e 4 lances, né, fundamentais aí nesse Campeonato Brasileiro para a gente poder mostrar. E do Paquetá é justamente o que a gente estava vendo agora, contra o Corinthians. Ele que teve 12 gols e 6 assistências, né, nesse ano. E contra o Corinthians foram 2 gols. 2 gols importantes, num momento importante no campeonato, que mantinha o Paquetá, o Flamengo, aliás, com chance de título ali, vivo na competição. Agora, uma coisa bacana da gente falar sobre isso que o Abel comentou em relação ao gol contra o Palmeiras, perdido por ele, né? Aquele golzinho que faltou. Finalzinho do jogo, né? Foi na entrevista dele de despedida, ele falou sobre isso. Disse, olha, passei noites me remoendo a respeito desse gol. Era um gol que eu queria muito ter feito. Treinei muito finalizações e situações como aquela que se apresentou para não repetir, porque tirou o sono dele por muitas noites. É claro, o jogador sabe, né? Claro. Porque não pode perder gol como aquele. Mas foi o jogador de destaque do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Mesmo. Claro. O torcedor queria o título, ali era importante, era o último lance do jogo. Era o último lance do jogo, seria a vitória no Maracanã do time do Flamengo. Eu imagino a dor do Lucas Paquetá a partir daquela noite. Mas enfim, isso é coisa do passado, né? Bom, além do Flamengo e além do Paquetá, né, com esses números aí que a gente comete, 56 jogos no ano, 12 gols, 6 assistências, tem também outros. Vamos começar... Vamos ver pelo Vasco? Pode ser? Vasco, pode ser. Tem gol aí? Vamos ver. Vamos lá, Vasco da Gama então, já tá na tela aí. Dá uma olhada nesse lance aí. Jogo contra a Chapecoense em São Januário, gol do Maxi Lopes. A gente pode destacar ele sim como o principal jogador do Vasco nessa temporada. Esse gol aí, quem lembra, o Vascaíno